Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Romanos. Então, vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Nas últimas lives nós falamos do verso 33 e 34. Hoje vamos falar do verso 35 a 39. Romanos 8, versos 35 a 39. Vou ler. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Agora ele vai citar coisas que nós passamos aqui nessa vida. Ele diz: será a tribulação ou a angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo? Se fosse nos dias de hoje, seriam os revólveres e as metralhadoras, né? Naquele tempo era espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. O que nós somos? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está onde? Aonde está o amor de Deus? Em tudo? Não, o amor de Deus está em Cristo Jesus. Então eu só vou encontrar o amor de Deus nessa condição, em Cristo Jesus. Então, por que estamos meditando carta de Paulo aos Romanos? Porque se eu quiser entender o Evangelho, eu preciso compreender o que é a carta de Paulo aos Romanos. Então, vou repetir: Evangelho não é convidar as pessoas a ir na igreja para resolver problema, vem na igreja para ficar rico, vem na igreja está com um filho problemático, vem na igreja, pega aqui um pouquinho de óleo, põe na testa dele e seu filho nunca mais vai dar problema. Ah, você é empresário, você está apertado financeiramente, vem aqui na corrente dos empresários, fazer aqui uns votos que a sua empresa vai se levantar. Aí você vê que esse empresário explorou o salário dos funcionários, sonegou imposto, fez um monte de coisa errada. Mas só uma corrente que ele vai fazer, ele vai ficar rico, vai levantar a empresa. Então, evangelho não é isso, meus irmãos. Evangelho é conhecer. O que aconteceu em Gênesis 3? A raça humana caiu em pecado e foi destruída. Vivemos num planeta destruído. O ser humano é um ser caído, estragado, corrompido, destruído. Por isso que ele produz esse mal todo que você está vendo. É saber por que Jesus Cristo veio ao mundo. Por que ele veio ao mundo? Ele não veio dar dinheiro para as pessoas, morrer para dar dinheiro, morrer para alguém se casar, morrer para dar um trabalho. Não, ele veio morrer para salvar aquele que crê da condenação eterna e dar a essa pessoa a eternidade. Teve que morrer na cruz, e o que ele fez na cruz, tudo foi dado para aquele que crê gratuitamente. Nos libertou do império das trevas, nos salvou, nos redimiu. E aí eu vou tendo uma visão do que é o Evangelho. Tudo isso nos foi dado gratuitamente. O homem não tem participação nisso. Então estamos meditando em carta de Paulo aos Romanos. Por quê? Para compreendermos o que é Evangelho. O que é o Evangelho? Está bem claro isso na sua mente? Agora eu tenho que entender que Evangelho não é Velho Testamento. O Velho Testamento é história. Você está cansado? O que é Velho Testamento? Se eu trouxer uma pregação lá para você de Gideão, é Evangelho? Não é Evangelho, aquilo é a história do povo judeu. Bonito, o mar, os soldados egípcios estavam cercando o povo de Israel e na frente tinha um mar. Não tinha como eles passar, eles estavam encurralados. Aí Deus falou para Moisés: o que você tem na mão? Um cajado. Levanta o cajado e divide o mar. E Moisés levantou um cajado e veio um vento e dividiu o mar. Não é uma coisa linda? Eles passaram a pé enxutos, não é?
Mas é evangelho isso? Quem é que estava diante do mar? Era eles, não eram nós. Nós não estamos diante de mar. Nós não estamos saindo do Egito e tem um exército nas nossas costas. Eu estou diante do mar. Tudo isso é bonito, mas não é o evangelho da graça de Deus. Velho Testamento, história do povo judeu. Está bem claro isso na sua mente? Então o evangelho começa quando? Quando Jesus morre na cruz, diz, está consumado. O véu do templo se rasgou em alto a baixo. Daí para frente que é instituída no sangue de Jesus a nova aliança. E esse evangelho, mais para frente, vai ser revelado ao apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, era judeu, era um fariseu, que queria matar e destruir a igreja. Vamos ler sobre isso? Vamos ler, vai sobre isso um pouquinho. Então vamos lá, Gálatas capítulo de número 1. Gálatas. Vamos lá, você está aí pertinho, Gálatas capítulo de número 1. Vamos ver o que o próprio Paulo fala com as suas palavras, verso 10 em diante. Gálatas 1, verso 10 em diante. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Preste atenção, o evangelho não agrada a homens, não agrada. Se agradassem a homens, não seria servo de Cristo. Agora Paulo fala, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, ela não é segundo o homem. Existe um evangelho segundo o homem? Claro. É esse evangelho mesclado com a velha aliança, esse evangelho mesclado com as campanhas, com os montes, com os objetos orados, com as falsas curas, com a exploração financeira. Esse é o evangelho segundo o homem, que não fala a verdade para as pessoas do que já foi feito por elas na cruz do Calvário. Então Paulo fala no verso 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não tem coisa da mente humana aí. Porque eu não recebi, olha, isso aqui está escrito, se está escrito é verdade, isso não pode ser enganação. Isso é verdade, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Então, como Paulo, você poderia perguntar, Paulo, como você recebeu e aprendeu o evangelho? Ele responde, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Agora ele diz, vocês ouviram qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Então Paulo era um judeu, guardador da lei, era fariseu, era rigoroso na sua religião. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. O que ele fazia com a igreja? Como sobremaneira perseguia eu a igreja e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim. Para aí, então o que Paulo está dizendo? Ele era um judeu, perseguidor da igreja, devastava a igreja, mas um dia ali em Atos 9, ele teve um encontro com Jesus Cristo, e a partir dali, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, começou a revelar o evangelho da graça para ele. Eu tenho que falar a mesma coisa. Você vai ver Pedro dizendo, homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. De fato, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Foram homens santos que tiveram inspirações e falaram da parte de Deus. Uma coisa é ser inspirado. Inspiração tem um pouco das emoções do homem, do lado humano. É bom ser inspirado? É bom. Mas revelação não é inspiração. Vocês estão entendendo? Revelação não passa pelas emoções humanas, se ele sente, se acha que é, se tem uma visão embaçada das coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo revelou abertamente o evangelho para o apóstolo Paulo. Paulo não foi inspirado. Paulo teve revelação. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala que foi aonde? Até o terceiro céu. Não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Provavelmente foi só em espírito. E ouviu, ele foi até o terceiro céu, viu coisas lá, ele viu. Ele viu a dimensão que nós pregamos e que se fala a respeito de lugares celestiais. E ele ouviu coisas.
Vocês estão entendendo? Então ele teve uma revelação direta do Evangelho da Graça de Deus. Por isso que para mim entender o Evangelho da Graça de Deus, eu tenho que saber que a velha aliança acabou na cruz, o fim da lei é a cruz de Cristo, que foi instituída no sangue de Jesus uma nova aliança, e o principal apóstolo foi Paulo, a quem Deus revelou direto, Jesus revelou direto o Evangelho da Graça de Deus. Vou fazer uma pergunta para você pensar. Por que Jesus não foi procurar Pedro para receber o Evangelho, revelar? Pedro já era apóstolo, a igreja já existia um bom tempo. Por que não foi procurar João, que andou, que reclinava a cabeça no peito de Jesus, que é chamado no meio evangélico de apóstolo do amor? Agora Deus foi procurar um que estava tentando matar e destruir a igreja, e para esse que é apóstolo Paulo revelou o que é o Evangelho da Graça de Deus. Então, para mim ter compreensão do que é Evangelho, tenho que conhecer as cartas de Paulo, que teve revelação direta de Jesus Cristo, e entender que Velho Testamento não é Evangelho, campanha de Jericó não é Evangelho, os 7 mergulhos de Naamã não é Evangelho. Essa gente nem conhecia. O que Naamã e Eliseu ou Elias conheceram do Evangelho da Graça de Deus? Não conheceram nada. Eles viveram num tempo longe da revelação do Evangelho da Graça de Deus. Eram homens de Deus? Era a palavra de Deus? Sim. Mas o Evangelho começa aonde? Da cruz para frente. Está bem claro isso? Agora volta lá em Romanos 8, nós lemos no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Agora ele fala, olha, coisas que nós passamos, isso aí, essas coisas são coisas daqui da terra, não são coisas do céu. Será a tribulação? Uma pessoa atribulada, ela vai ser separada do amor de Cristo? Será a angústia? Ela está angustiada. A angústia tem poder para separar ela do amor de Cristo? Não. Será a perseguição? Ela está sendo perseguida, ela está passando fome, ela está mal vestida, ela está em perigo, tem armas contra ela. Será essas coisas terrenas têm poder para nos separar do amor de Cristo? O que é que tem poder de separar-nos do amor de Cristo? Fica com essa pergunta aí na tua mente. E vamos trabalhar na palavra de Deus, porque eu tenho que entender. Antes disso, vamos um pouquinho para frente. Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Vamos ter uma palavra bem simples hoje. Vamos lá para o verso 19. No capítulo 3, Paulo está fazendo uma oração, a segunda oração dele para os Efésios. Então vamos ler a partir do verso 14, Efésios 3,14. Por essa causa me ponho de joelhos. O grande apóstolo Paulo está se pondo de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, aonde no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos o comprimento, a altura e a profundidade. Agora olha lá. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que Paulo fala do amor de Cristo? O amor de Cristo, ele excede a todo entendimento. É uma coisa tão grande que nós ainda com a nossa mente limitada não conseguimos compreender. O amor de Cristo é uma coisa que vai além da nossa imaginação. E nós somos muito pequenos no nosso raciocínio para compreender o amor de Cristo e sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Entende? Então, eu preciso saber que Cristo me ama e me ama muito. Fez tudo por mim porque Ele me ama e ninguém poderá destruir o que Ele fez por mim. Se está escrito que Ele me libertou do império das trevas, eu repito isso aqui 200 mil vezes,
Então é uma coisa consumada. Eu já fui liberto do império das trevas. Não preciso culto de libertação, não preciso unção com óleo, não preciso imposição de mãos, não preciso água ungida, rosa consagrada, não preciso de lencinho do milagre, de balinha ungida. Não preciso de nada disso, porque eu fui liberto do império das trevas. Fui ou não fui? Então isso é a verdade. Agora, quem pode destruir estas coisas que Cristo fez por mim? Nada, ninguém pode me separar do amor de Cristo. O que Ele fez por mim foi por amor, está feito, está consumado, é indestrutível e é eterno. Então ninguém te separa dele. Nem que você venha cometer um erro, você não vai ser separado do amor de Cristo. Não tem superstição que te separa do amor de Cristo. Não tem. Vocês enxergam isso? O Evangelho é indestrutível. As verdades do Evangelho são eternas e indestrutíveis. Então quem que vai me separar do amor de Cristo? Eu sou salvo. Quem que vai me separar disso? Não é por supersticiosos. Não, tem um demônio, tem um diabo, tem uma macumba. Olha o olho gordo, vem na campanha de libertação. Não, sobe do monte, desce do monte, oração forte. Tudo isso é o falso evangelho que põe medo, aprisiona a mente das pessoas e as pessoas não entendem a verdade do evangelho da graça de Deus. Então nada poderá me separar do amor de Cristo. Então eu peguei hoje aqui um ponto só do evangelho para a gente entender quanto Cristo me ama. E que ninguém pode me separar dele. Ninguém pode me separar dele. Entende? Você entende ou não? Então quem entendeu isso anda seguro, não está mais com medo do monte de coisa. Está confiante no seu coração. Está firme. Olha lá, ele cita lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele cita as coisas que todos nós passamos aqui na terra. Não precisa abrir não, vou ler para você. Tribulação, você está passando por alguma tribulação? Está passando algum aperto financeiro nesses dias, nesse tumulto que está aqui no Brasil, politicamente falando? Estamos atribulados, não é? Será angústia? Qual de nós aqui que não passou uma angústia essa semana? Eu passei angústia essa semana. Mas isso vai me separar do amor de Cristo? Atribulado, eu passei tribulação essa semana, vai me separar do amor de Cristo? Né? Será que perseguição? Todo aquele que prega o evangelho da graça de Deus é perseguido. Né? Eu sofro perseguição que vocês nem imaginam, até de irmãos, as coisas que eles falam. Mas será a perseguição que vai me separar do amor de Cristo? Nada. Será a fome? Né? Vamos brincar um pouquinho. Antigamente você ia com R$100 no mercado e vinha com algumas sacolinhas, né? Agora você vai com R$100 e vem com uma sacolinha. Não vem? Eu já deixei de comprar certas coisas para comer. Você também? Eu deixei. Né? Será que fome, ou deixar de comer algumas coisas, ou ter menos comida, menos variedade, coisas mais caras, vai te separar do amor de Cristo? Não vai, gente. Né? Será que você tem uma roupa aí que você usa sempre e faz 3 anos que você não compra roupa? Vai te separar do amor de Cristo? É a nudez. Não vai te separar do amor de Cristo. Será o perigo? Será a espada que vai te separar do amor de Cristo? Nada pode te separar do amor de Cristo, te separar da verdadeira salvação que Ele já cumpriu na sua vida. Você está afirmado isso no seu coração? Porque o evangelho é isso, ó. É como uma mexerica, vou repetir a mesma coisa. A mexerica é um fruto, mas você abre, tem vários gomos ali, está bem divididinho. Você come ela por partes, por gomos. O evangelho é a mesma coisa, é uma única coisa. Mas quando você começa a enxergar, ele tem vários gomos, várias verdades. Juntos formam o evangelho. E eu preciso ser convicto em cada parte dele, convicto. Eu tenho que ser convicto que eu sou salvo, não perco a salvação, liberto do império das trevas, não tenho mais condenação, sou reconciliado, sou templo do Espírito Santo. Eu tenho que conhecer todas as verdades do evangelho firmadas dentro de mim e ter convicção. A convicção não nasce em um dia, ela nasce pelo esforço, ir ouvindo, repetindo, até que ela se enraize e eu me torno uma pessoa indestrutível na fé convicta. Então eu preciso ter essa convicção e essas verdades arraigadas dentro do meu coração. Você entende isso? Entende ou não?
Quando você come um alimento, você vai lá, tem lá aquela comida que a gente comia quando era jovem, gostava tanto. Pelo menos eu comia o quê? Arroz, feijão, batatinha, um bife e salada de alface e tomate. Lembra disso? Ai, que gostoso, né? Quando você come a comida, o que acontece com a comida? Ela cai aqui na tua indústria, vai fazer a digestão. E a tua indústria aqui já tem máquinas, instrumentos preparados para pegar os nutrientes todos, faz um metabolismo todo, e aquela comida se transforma no teu próprio sangue. Sim ou não? Aquela comida se torna carne da tua carne. Ela passa a viver em você em forma de nutrientes e vai sustentar todo o teu corpo, porque aquela comida se torna uma com você. Ela te supre, é ou não é? Aquela batatinha, aquele feijão se torna a tua carne. O excesso vai embora, mas não se torna você? Se torna você. É isso que o evangelho tem que ser na sua vida. É um alimento que você come e ele vai se tornar em você. Por isso que eu falo em convicção. A convicção é uma coisa que cresce em você. Você comeu o evangelho, comeu. Aquilo faz parte, é tua vida agora. Você é convicto. Ninguém te rouba a convicção. A convicção, um homem convicto, uma mulher convicta são pessoas indestrutíveis, não se deixam mover. O que não é convicto, com o tempo ele é levado. Ele cai de roldão, ele é levado. Ele é levado, já não é mais a mesma coisa. Mas o convicto é firme, é maduro. Passe o que passar, não perde aquilo que foi posto dentro dele. Então o evangelho precisa ser isso dentro de nós. Então vamos em frente. Peguei aqui uma verdade do evangelho, que prova o amor de Deus e que estas coisas são indestrutíveis. Vamos lá, Atos capítulo 20, um verso que nós vimos aqui esses dias bastante. Atos 20, 28, né? Então, Paulo está falando com os presbíteros, os bispos da igreja de Éfeso. Paulo vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele vai ser preso, vai para a cadeia, vai até Roma, vai ficar anos na prisão. De lá que ele vai escrever algumas cartas que nós estudamos aqui. Então ele está dando orientação para os bispos da igreja de Éfeso. Ele diz assim no verso 28, leia com calma junto comigo. Atendei por vós. Então primeiro os bispos tinham que atender por ele, tomar cuidado, ficar firme, amadurecer na palavra, porque eles teriam uma responsabilidade, e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para fazer o quê? Pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O que é pastorear a igreja de Deus? É o pastor ser dono das pessoas? Olhar quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, é isso? É controlar a vida das pessoas? É fazer a acepção das pessoas. Bom, esse tem mais dinheiro, vem tocar, vem fazer isso. Não, mais pobrezinho, joga ele lá no fundo, né? É explorar alguém? Isso é pastorear a igreja? Não. O que é pastorear a igreja? Primeira coisa, você não se torna pastor em 1 minuto, gente. Você não conhece o Evangelho da Graça de Deus só porque você está lá 1 mês. Está lá 1 ano. Eu canto. Tem muita gente que canta que não sabe nada do Evangelho da Graça de Deus. Não sabe nem falar no microfone. O que é pastorear a igreja de Deus? É dar uma educação na verdade. É dar o alimento certo. O pastor tem a finalidade de construir a vida interior da pessoa. A pessoa é salva, ela não sabe de nada. Como é que ela vai crescer no espírito por dentro agora? Com o alimento certo. Então, pastorear é lidar com as pessoas, não para explorar, mandar na vida delas, fazê-las de massa, de manobra, conforme você está vendo na política nos dias de hoje, não é? Explorar essa gente, fazer elas acreditarem em coisas para o seu próprio benefício, não para o benefício da verdade do Evangelho da Graça de Deus. Isso não é pastorear, isso é escravidão. Pastorear a igreja, primeiro, é fundamentar a fé da pessoa na verdade, mostrar a verdade para ela, construir dentro dela um conhecimento dentro da verdade que a torne livre, sem peso, sem condenação. É construir na mente e no coração de cada um
a mentalidade do Evangelho, a liberdade do Evangelho, o poder do Evangelho, a salvação do Evangelho, para essas pessoas terem saúde. O que é uma criança sem saúde? Primeiro, não se alimentou bem, toda hora está resfriado, toda hora tem uma dor de barriga, toda hora está com a garganta inflamada, toda hora está com tosse. Quando você vai ver, dentro dela, ela está desnutrida. Agora, uma ovelha bem cuidada, bem ensinada, ela vai ter saúde, ela não vai pegar toda hora está com tosse, toda hora está com dor de garganta. Ela está bem alimentada. Uma ovelha bem alimentada é uma ovelha forte, sabe que acredita. Não vai cair na mão dos falsos pastores. Não vai cair nesse engano dessas falsas pregações que vêm pela televisão. Não vai cair na mão dos pastores mercenários que são políticos. Não vai cair, gente. Ela sabe discernir o que é, o que não é, porque ela está com saúde. Posso falar uma coisa, pessoal? Eu tenho lá meu neto, o Yuri, vocês conhecem, né? Ele estava lá gordinho, não gosto disso, não gosto daquilo, toda hora um resfriadinho, uma coisinha no ouvido, e crescendo assim, eu estava preocupado com ele, mas esse meu neto está sempre lá com aquele celular gordinho, come um montão de coisa, né? Cheio de, não gosto disso, não gosto daquilo. Nosso milagre aconteceu na vida dele. Ele começou a crescer, já está quase da minha altura, emagreceu, começou a correr, andar de bicicleta, bateu uma fome nele, sabe aquela fome de adolescente? Começou a se alimentar bem, comer de tudo, arroz, feijão, legumes, sabe? Acabou com toda aquela coisinha, dor aqui, dor ali, limpou, bem alimentado, amadureceu, está crescendo, acabou com todas aquelas doenças. Por quê? Porque começou a ficar bem alimentado, não quer viver só de McDonald's, está entendendo? Assim é uma ovelha bem alimentada, bem pastoreada. O pastor ele não tem que estar na tua casa, né? Toda hora te fazendo uma visita, você está bem, você está mal. Não. O pastoreio do pastor é dar a palavra, é construir o interior das pessoas com a verdade, torná-las ovelhas seguras, ter saúde, não estar enfermas fisicamente. Vocês estão entendendo o que é isso? É um trabalho. É um trabalho. Então, o que Paulo tem em mente quando ele vai dizer para esses bispos da igreja de Éfeso? Ele vai falar o quê? Pastoreai a igreja de Deus. De quem é a igreja? De Deus. A qual ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Então nós fomos comprados pelo sangue da cruz. Olha o amor de Cristo. Nós fomos comprados, ele nos resgatou, nos tirou do império das trevas, nos comprou com seu próprio sangue. Nós somos dele para sempre, ele nos ama, é um amor eterno que vai além da nossa imaginação, mas ele nos ama e nada pode nos separar desse amor. Aí depois o que Paulo fala lá? Paulo fala, é sempre assim, ó. Eu sei que depois da minha partida lá, quando Paulo iria embora, ele trabalhou com aquela igreja 3 anos e pouco. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Quem são esses lobos vorazes? Paulo ia se ausentar, iriam vir gente do meio deles querer ocupar o cargo deles, e para explorar o povo, para não levar o povo à mesma seriedade que Paulo levou. Olha o que Paulo fala. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E entre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Você quer ver coisas pervertidas? Assiste alguns programas de televisão que está aí, que se falam de evangelho, que agora estão falando mais de política do que evangelho. Falarão coisas, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, não para Cristo, mas ter aquele monte de gente, para eles serem os influenciadores, induzir essas pessoas a votarem em que eles querem. É o que nós estamos vendo no dia de hoje. Continuando. E entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, olha, Paulo ficou lá 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo ficou lá 3 anos, ensinando de dia, ensinando de noite, ensinando de dia, ensinando de noite.
admoestando, orientando, trabalhando, trabalho árduo de ensino. Paulo não foi lá enganar ninguém, ele foi lá fundar a igreja mesmo, né? Depois ele diz: agora, pois, encomendo-vos, Paulo está encomendando eles ao Senhor e à palavra da sua graça, e a lei de Moisés, e a velha aliança. Para quem Paulo os está encomendando? A palavra da sua graça. Essa palavra da graça tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então Paulo ficou 3 anos, noite e dia, trabalhando com aquelas pessoas, encomendou eles a palavra da graça para que eles fossem edificados. Mas a tônica é o verso 28. Para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja é de quem? De Deus. A igreja não é do pastor, gente. A igreja não é da família do pastor. O pastor vai pôr o filho como vice-presidente da igreja. A igreja não é da família do pastor, nem do filho que é vice-presidente. Você olha uma igreja hoje em dia, desculpa eu falar isso. Você olha lá, está o pastor, a esposa, o filho. A igreja tem um dono, eles estão nos cargos principais, se alimentam da igreja, e não tem chance para ninguém. Às vezes tem gente com mais capacidade sentada lá do que eles, não é verdade? Mas porque é filho do pastor, porque é a esposa do pastor, porque é o neto do pastor, porque é o genro do pastor, porque é o sogro do pastor. A família toda é dona da igreja. Você já foi em igrejas que era assim, ó, o pai foi o fundador, agora está na mão do filho, e o filho já está passando para o neto. É uma coisa... Vocês estão entendendo isso ou não? É a família que manda. E eles levam a igreja como eles querem. Aquilo que é conveniente para a família, não para Deus, não para a verdade. Você entende o que eu estou dizendo? Né? Eles lá, é o clã, tem tudo especial. Precisa de um advogado para a igreja. Chama o filho. Precisa alguma coisa. É a filha. Não é assim? A igreja, ela tem um dono, é Jesus Cristo. Pior coisa que um pastor faz, presta atenção. Às vezes é preferível o pastor ter filhos em outra igreja. Pior coisa que ele faz é pôr a família dele como liderança e encampar tudo, ficar tudo na mão deles. Ele vai ser julgado por isso. Aí eles fazem tudo de acordo com os sentimentos da família, para proteger a família. Se um jovem na igreja faz uma coisa errada, olha, ele fez coisa errada. Se o filho faz coisa errada, encoberta, para manter sigilo, faz parte do clã. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que a igreja não é de homem algum. A igreja não é de homem algum. A igreja pertence a quem? A Jesus Cristo. Pastorear é a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então Jesus Cristo, quando veio, eu já expliquei isso muitas vezes aqui para vocês, ele é Deus em forma de homem. Ele teve uma mãe natural, mas ele teve uma inseminação celestial de Deus. Então aquilo que nasceu ali não era um homem pecador, com corpo de carne estragado como nós. Então, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Então, como é que Deus é Espírito e fala assim, comprou a igreja com seu próprio sangue? Porque Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo é Deus e se humanizou, assumiu um corpo semelhante ao meu e o seu, Deus passou a ter sangue. Entende isso? Só que não um sangue contaminado, herdado de Adão pelo pecado. Por isso que ele não teve um pai humano. Então o sangue de Jesus Cristo era um sangue de Deus. Jesus Cristo é Deus em forma de homem. O sangue dele é um sangue de Deus perfeito. Você enxerga isso comigo? Sim ou não? Este sangue é o sangue da nova aliança. Como a velha aliança foi instituída e selada, com sangue de bode, de bezerros. Olha como ela era fraca, a velha aliança. Como que a nova aliança é instituída? Com sangue de Deus. Um sangue de Deus. Você enxerga isso? Então este sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, né? Sangue puro, perfeito da nova aliança. Com este sangue nós somos comprados por Deus.
Nós somos comprados por Deus. Cristo nos ama e nos comprou, nos resgatou, nos comprou com seu próprio sangue. Quem nos separará do amor de Cristo? O que vai acontecer que vai te tomar das mãos de Deus? Que evangelho ameaçador é esse? Se você fez isso, se não fez, está perdido. Se fez isso, senão o diabo vai tocar na sua vida. Que evangelho ameaçador é esse? Que um monte de crente, todo final do culto, tem um espírito ruim, precisa expulsar dele. O verdadeiro cristão, a igreja comprada, não tem demônio. O demônio já era. Que evangelho de medo é esse que é pregado? Sempre tem um diabo na sua casa. Na minha casa tem bênção de Deus, não tem demônio lá não. Você enxerga isso? Né? Então nós somos comprados. Deus nos ama e nos comprou. Cristo nos ama e nos comprou com o seu próprio sangue. Nós somos dele para sempre. Está claro isso? Olha que segurança. Você tem que ser convicto, tem que saber isso bem compreendido no seu espírito. Se eu fui comprado e sou dele para sempre, não tenho mais medo das coisas. Eu não vou afrouxar na minha fé. Eu vou me agarrar nessa verdade, vou me reunir com pessoas que creem desta forma. Não vou me reunir com quem nega essas verdades, porque eles vão pregar legalismo, o Velho Testamento, tirar você da fé verdadeira. Vou me reunir com pessoas que creem como eu, me agarrar nessa verdade, ser convicto. Ser convicto, isso é uma segurança para mim. Fui comprado pelo sangue da sua cruz, fui comprado. Porque Ele me ama, e quem vai me separar disso? Vamos em frente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Atos, Romanos, 1 Coríntios capítulo 6. E nós vamos ler versos 19 e 20. Do verso 12 em diante, Paulo está explicando, na igreja de Corinto tinha muito problema de sensualidade. Teve casos na igreja de Corinto que o filho estava tendo relacionamento sexual com a própria mãe. Então existia muita impureza, não é? Na igreja de Corinto. Então Paulo está trabalhando nisso, orientando como eliminar essas coisas, o que é bom, o que não é, está dando instruções, né? Está dizendo que aquele que se uniu à prostituta se torna uma carne com ela. Eu vou pegar o meu corpo que é de Deus, me unir à prostituta. Isso é uma coisa terrível, não vou fazer isso. Mas depois ele diz, verso 18 ali, 1 de Paulo aos Coríntios 6, 18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí ele vai fazer a pergunta, não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito de Deus está onde? Que o Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e vocês não são de vocês mesmos. Agora ele fala, porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Por isso que nós temos que ter uma vida limpa, longe de prostituição, longe de coisa errada, glorificar a Deus no nosso corpo, não entregar o nosso corpo à devassidão do pecado que existe por aí, não é? Deus nos libertou de tudo, nos libertou, mas eu tenho que ter um domínio, uma disciplina no meu corpo para não me soltar a fazer coisas erradas. E depois Paulo fala o quê? Por preço vocês foram comprados. Qual o preço que foi pago por cada um de nós? Aquele sangue derramado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Sim ou não? Vamos um pouquinho mais para frente. Capítulo 6. Nós estamos no capítulo 6 de Coríntios, capítulo 7. Capítulo seguinte. Vamos lá para o verso 23. Não é? Vamos ler o 20 para você ter entendimento sobre isso. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo no Senhor. Para aí um pouquinho.
Quando é que você creu em Jesus Cristo? Você creu. Então você não entende nada do Evangelho da graça de Deus. Você foi chamado, creu. Não tente mudar nada. Você vai entrar numa igreja que vão falar assim para você: não pode, não pode, não pode, pode, não pode. Já vão te enclausurar num cativeiro. Ah, você trabalha, não pode. Aquela empresa fabrica papel que vai enrolar o cigarro. Já começa a atormentar o crente novo. Você foi chamado, você é um escravo, não se preocupe com isso, você é um liberto do Senhor. Se você puder ficar livre, não tente mudar tudo, brigar. Você foi chamado numa situação, calma, não comece a se desesperar. Não deixa a religião fazer a tua cabeça, você tem que largar tudo, né? Entende? A esposa encontrou Jesus, o marido não é crente, vai lá o falso pastor, não, larga, ele dá das trevas. Não larga nada, não faça nada de errado, gente. Se você foi chamado no decorrer do tempo, Deus vai te dar sabedoria, como contornar, como curar a situação. Algumas coisas levam tempo. Não tente mudar nada por você mesmo, é Deus que vai mudar. Você tem que ter sabedoria e paciência. Aí depois ele diz, verso 23, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens, né? Entende? Então nós somos comprados por preço, nós não vos torneis escravos de homem. Se tem uma coisa que nós temos que saber é o seguinte: você não é escravo de nenhum pastor, você não é meu escravo, você não pode ser escravo de apóstolo, de liderança, de ninguém, porque tudo na igreja é feito voluntariamente, dentro da liberdade que o Evangelho da graça de Deus nos deu. Você não pode ser escravo de pastor, de missionário, gente que vem mandar na tua vida te controlar. Nós não somos escravos de homem. Por isso que todo líder tem que falar a verdade com as pessoas. Não enganá-las em doutrinas pessoais. Por preço fostes comprados, não vos torneis o quê? Escravos de homens. Não vos torneis escravos de homens. Vamos lá para Efésios agora, vai para frente. Efésios capítulo de número 1. Tem uma coisa linda aqui. Uma coisa linda que Paulo escreveu. Efésios capítulo 1, depois ele falar sobre a predestinação, a redenção, o louvor da glória da sua graça, centralizar todas as coisas em Cristo. Ele fala no verso 11, ele fala isso aqui. Efésios 1, 11. Nele digo, em Cristo digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que Paulo disse aqui? Que nós, através daquele sangue derramado, nós somos feitos por Deus uma herança para Deus. Nós fomos feitos heranças, comprados pelo sangue da cruz. A pergunta que nós estamos falando é essa: quem nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar? Você entende como a salvação é uma coisa segura? Sim ou não? Nós nunca vamos nos perder. Nós nunca vamos perder a salvação. Não tem nada que se levante que me separe de Deus. Não tem poder alguma, espiritual ou material, que tenha poder para desfazer estas verdades do Evangelho da graça de Deus. Você está garantido para sempre, nunca vai perder aquilo que Deus te deu gratuitamente. Agora fala isso para quem está debaixo de lei: olha, eu nunca vou me perder, a salvação não se perde. Ele vai olhar para você e falar que é heresia. Perde sim. Olha, se você cometer isso, se você cometer essa falha. Ele não tem noção do que foi feito na cruz. Não tem noção do que é comprado, o que é ser comprado pelo sangue da cruz. Ele não tem noção, ele vive em ameaça de perda de salvação o tempo todo. O tempo todo. Então, Paulo diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Agora vamos voltar aonde nós começamos, Romanos 8. Romanos 8, vamos voltar lá. Vamos ler de novo com calma o verso 35 até o 39.
Quem nos separará do amor de Cristo? Ele já falei essas coisas. Ele diz, será tribulação? Coisas que a gente passa aqui na terra, que nos causa lutas na vida terrena. Será tribulação, angústia? Será perseguição, fome, nudez, o espada? Aí ele cita lá o Salmo 44, verso 22. Por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas mudas para o matador. Mas depois ele diz, olha, mas em todas essas coisas, em tudo que você possa passar de dificuldade aqui na terra, fome, nudez, perseguição, angústia, tribulação, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, não sozinhos, por meio daquele que nos amou. Então, presta atenção. Você passe o que puder você passar, pode chorar, pode ter tristeza, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque todas essas coisas não têm poder de me distanciar de Deus, não têm poder de me separar de Deus, não têm poder para fazer nada contra mim e destruir o amor de Deus pela minha vida. Nós somos mais do que vencedores. Acabou o problema, nós estamos em Cristo, então nós vamos passar por tudo isso mais que vencedores. Não é só vencer, nós somos mais que vencedores, mais do que vencedores. E ele diz, porque estou bem certo, olha lá, de que nem morte, olha, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, olha, nem, vamos traduzir esse principado, nem os demônios, nem o diabo, nem principados, nossa, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida lá, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente que você está vivendo agora, nem as coisas do futuro que está por vir, nem os poderes, não existe nenhum poder que possa fazer alguma coisa, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, seja lá o que for, poderá separar-nos do amor de Deus. Então nada pode nos separar do amor de Deus, está convicto nisso? Nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem anjos, nem situações que nós passamos aqui da terra, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem os principados, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está onde? Onde está o amor de Deus? Em Cristo. Você já entendeu o que é estar em Cristo? Dentro do cofre. Vamos supor que Cristo é o cofre. Deus te salvou, te libertou, te transportou e pôs dentro do cofre, em Cristo. Aonde está o amor de Deus? Não está em tudo. Está nesse lugar, em Cristo, onde nós estamos. Então nada poderá separar do amor de Deus, nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo. Onde nós estamos? Em Cristo. Então não tem nada que penetre nisso aí. É como se nós estivéssemos dentro de um campo de força, que nem bomba atômica tem poder de penetrar, nem míssil, nada, é uma coisa tão gloriosa, é um campo de força que nos envolve, chamado em Cristo, tão poderoso, e nada penetra, então nada poderá nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo, em Cristo. Agora não há nenhuma condenação para quem está onde? No mundo? Não, em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são o que? Uma nova criação. Quem é a nova criação? Os que estão lá dentro do campo de força, em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nada penetra, é indestrutível, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo. Por isso, ande com fé. Olha, eu creio em tudo isso que eu estou te dizendo. Essa semana eu passei cada coisa terrível, não convém falar, e nem pastor tem que falar que passa essas coisas, mas eu passei e estou passando, coisas terríveis. Mas aquele que está em Cristo é um vitorioso diante de toda e qualquer situação. Faltou dinheiro, você é vitorioso. Veio uma dor de barriga, você é vitorioso. Você tem que crer, não é veio a dor de barriga, ai meu Deus, já estou com câncer. Você está entendendo? É uma dor de cabeça que tem um tumor. Tem crente que o programa dele é isso, é só desgraça. É só desgraça, não. Nós vamos passar por
tudo, prevalecer diante de tudo, porque nós estamos em Cristo e nada poderá nos separar do amor dele. Nós estamos em Cristo, por isso ande com fé. Olha, nós estamos num período aqui no Brasil cheio de coisa negativa, cheia de mentira, cheia de acusação, cheia de sujeira. Não dê crédito a essas coisas. Não entre nesse cenário, não deixa a tua mente entrar na mentira. Não deixa as tuas emoções entrar nas mensagens mentirosas que vêm pela internet. Não, sela tudo isso. Olhe para a palavra de Deus, ande acreditando nisso. Não fica ouvindo muito jornal, a gente tem que estar instruído. Não fica ouvindo muito jornal. Bom, dependendo da emissora que você pôr, você vai saber quem é mentiroso e quem não. Não fica ouvindo essas coisas. Ainda que temos que voltar, fique livre. Nós estamos guardados pelo poder de Deus. Não seja a cabeça feita por essas coisas que estão no mundo agora. Na nossa cabeça está feita pelo Evangelho. Ande com fé, com coragem, com força. Faltou alguma coisa? Seja corajoso. Teve algum problema fisicamente? Seja corajoso. Eu estou em Cristo. Nada pode me separar do amor que está nele e eu estou nele. Não ande, senão esse mundo emocional que está aí leva as pessoas a ficarem caídas, desanimadas, abatidas, negativas, só falam coisas ruins. Na nossa boca tem que ter a palavra da verdade, a palavra do Evangelho. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Nós somos traídos pela nossa boca, queridos. Você fica ouvindo coisas, daqui a pouco está falando as mesmas coisas que nem um papagaio, repetindo. Vocês já sabem como ouvir. Vocês já sabem como. Não deixe qualquer coisa fazer a sua cabeça, não. Vamos orar. Pai querido, nós te adoramos. E a tua palavra, ela é a verdade. E ela penetra dentro de cada um de nós, divide alma e espírito. E nós temos plena certeza que essa semente, que é a tua palavra, vai produzir o fruto. E nós que estamos aqui, em todos aqueles irmãos preciosos lá da internet, alcance a vida deles, que o entendimento deles seja aberto no dia de hoje, de muitos, de centenas. E teremos uma semana de fé, de coragem, de muita bênção, e oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.